Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Nós vamos ler juntos. Se você não puder acompanhar na Bíblia, eu vou pedir para a Paty projetar aqui para mim. Estou usando a versão ACF, tá, Paty? Versão ACF aqui, Almeida Corrigida e Fiel. E nós vamos ler juntos aqui a palavra de Deus que está em Jeremias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Eu vejo que os irmãos já estão encontrando. Então nós vamos ler juntos aqui em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Hanine, um dos meus irmãos, e eles, alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e aos teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a minha casa e meu pai pecamos, de modo que corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu os espalhei entre os povos, e vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Somente até aqui, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela será ministrada agora, Pai. Eu peço que o Senhor dá-me graça, Senhor, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração neste dia, Senhor. Quer levar essa mensagem até os meus irmãos, Pai, de modo que ela possa ir até o coração deles e produzir o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Senhor, que a tua palavra vai e produza o efeito para o qual ela foi enviada, Senhor. Guarda-me, usa-me em nome de Jesus. Queridos, essa palavra de Neemias é bastante conhecida, né? Lá no livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Eu dei o título a essa mensagem: Reconstruindo a Fé. Muitos de nós, queridos, quase que diariamente, nós precisamos reconstruir a nossa fé. Não são todos os dias que nós estamos fortes. Então, assim como as muralhas de Jerusalém que foram derrubadas, a nossa fé tem que ser fortalecida, a nossa fé tem que ser renovada. E como que nós renovamos a nossa fé? Através da palavra de Deus, buscando um relacionamento com Deus. Então, por isso que eu dei esse título, Reconstruindo a Nossa Fé, porque nós precisamos de restauração. E se você observar aqui a história, né, até chegar aqui no livro de Neemias, houve uma época em que o povo ele era governado por juízes. Havia um juiz bom e um juiz mau, e toda vez que havia um juiz mau, o povo se corrompia, pecava contra Deus, o juízo vinha até eles, e depois o povo se arrependia e se voltava para Deus, e havia uma época boa, até que esse rei morria, entrava outro rei mau no seu lugar, e ficava dessa forma. Tanto é que o livro de Juízes, ele termina falando que cada um fazia o que bem entendia, era uma bagunça. E do livro de Juízes, depois do livro de Juízes, o povo, ele se junta e ele clama a Deus por um rei, porque as outras nações tinham rei, não tinham juízes, eles queriam um rei. Então é instituído o período da monarquia em Israel e em Judá, e foram levantados muitos reis idólatras, os profetas foram ignorados, os reis fizeram com que o povo se voltasse contra Deus, e Deus não
determinado momento, Deus permitiu com que a Babilônia invadisse e levasse todo aquele povo cativo para outro país, para outra região. E se você observar, primeiro foi a Babilônia que invadiu, saqueou, destruiu e levou o povo cativo por 70 anos. Depois a Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas, que foi outro povo, com o rei Ciro, rei persa, né? E Jerusalém ficou completamente abandonada e destruída, até chegar aqui na época desse homem chamado Neemias, desse servo de Deus. Esse servo de Deus, ele habitava em Suzã, né, lá com o rei Artaxerxes, na capital desse país chamada Suzã. Tudo indica, tudo diz, queridos, que este homem, este Neemias, ele não era um judeu nascido lá na cidade dele, lá em Judá, lá em Jerusalém ou Israel. Ele era um judeu que foi nascido no cativeiro. E ele nasceu e ele tinha um cargo no palácio desse rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. E Neemias, como copeiro, um homem simples, ele acabou se tornando o reconstrutor dos muros de Jerusalém. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Pode ser que até aqui a sua vida tenha sido uma história de fracasso. Pode ser que até aqui a sua vida ela tenha sido quebrada de degrau em degrau, a ponto de que você chegou a ficar como as muralhas de Jerusalém, completamente destruído, completamente sem defesas, completamente abandonado. Mas um dia Jesus olhou para você e Jesus se compadeceu de você, e Jesus falou: eu vou levantar essa cidade, e eu vou tornar essa cidade uma grande fortificação. E por isso que Deus está mandando essa mensagem para você esta noite. E hoje a palavra que nós vamos pregar, quer dizer, sobre reconstrução. Nós precisamos nos reconstruir. Todo tempo nós temos que buscar a reconstrução, debaixo da graça de Deus, debaixo da fé e debaixo da providência divina. E esse povo, queridos, liderados por Neemias, eles conseguiram levantar as muralhas de Jerusalém. Nós já vamos falar aqui dos detalhes, em 52 dias, com escassez de recursos, desanimados, sendo atacados pelos seus inimigos, sendo afrontados, desanimados por Sambalat e Tobias. Mesmo assim, através da fé, através do amor que eles tinham, eles conseguiram fazer isso em 52 dias. E eu pergunto para você, o que tem te impedido de conseguir aquilo que Deus quer que você faça na sua vida? Ele era um copeiro, ele era um homem como eu e você. Provavelmente ele não era um homem que falava em línguas, ele não tinha unção de Elias, ele não abria o mar com um cajado. Ele era um homem comum, era um trabalhador comum, como eu e você somos. E mesmo assim Deus o usou para uma grande obra. E hoje Deus ele tem trazido essa palavra para você. Você está se achando fraco, você está achando que você não é ninguém, você está achando que a sua vida só foi derrota até agora. Mas hoje eu quero levantar uma grande fortificação na sua vida. Eu quero te levantar. Eu quero pegar você que se acha um homem, uma mulher comum, e eu quero fazer você forte. Eu quero fazer com que você se levante, com que você saia desse charco de lama que você se atolou, em nome de Jesus. Repare, Neemias, como eu disse, ele era comum, ele não tinha força de Sansão, ele não era guerreiro como Davi, ele não clamou e não desceu o fogo do céu. Ele não tinha um poder sobrenatural, ele era um homem comum. E Deus quer levantar ministério na vida de homens e mulheres comuns. Não fique pensando, mas eu não tenho nenhuma habilidade, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei nem ler a Bíblia, pastor. É pessoas assim que Deus escolhe. Deus escolhe o pequeno para confundir o grande, queridos. É assim que Deus trabalha, para que a sua glória se manifeste através da nossa vida. E Deus quer usar a sua vida para fazer grandes restaurações. Talvez Deus está esperando só o seu sim. Talvez Deus está esperando só você falar: Senhor, eu aceito o desafio. Eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não sei, eu não posso. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Posso tudo naquele que me fortalece.
Então vamos analisar, através do exemplo da vida de Neemias, como que ele conseguiu obter essa graça, como que ele conseguiu fazer um feito tão grande, mesmo sendo uma pessoa simples e comum. Primeiro, queridos, a reconstrução de qualquer coisa, ela começa no mundo espiritual. Toda reconstrução que você vai fazer na sua vida, ela começa no mundo espiritual. Pastor, mas é a reconstrução da minha casa. Ore a Deus, peça para Deus preparar a reconstrução. Mas é a reconstrução do meu casamento. Ore a Deus, não vai brigar primeiro, não vai conversar. Ore a Deus, apresente a Deus, leve a Deus a sua causa e peça para Ele julgar em seu favor. Pode ser que você não tenha tido sucesso até agora, mas experimente apresentar a Deus todos os seus planos. Apresente a Deus os seus planos, eles serão bem-sucedidos. A palavra nós lemos aqui em Neemias 1:4, ele diz assim: eu lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus do céu. Neemias não levantou, acordou e falou assim: eu vou levantar as muralhas de Jerusalém, e foi lá e reconstruir, pronto, e ele ficou como bonzão. Não, queridos, ele sabia que ele não podia, ele sabia que ele não tinha força, ele não tinha capacidade. E o que ele fez? Ele clamou a Deus: lamentei por alguns dias. Você sabia que chorar é bom para você? Pastor, eu tenho chorado muito. Chora mesmo, chora, bota para fora, lamenta. E depois que você estiver melhor, aí você apresenta a Deus: estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Você está magoado, você está triste, você sofreu uma perda grande, uma derrota grande. Chore mesmo, mas chore na presença de Deus. Apresente a Deus os seus problemas, e Ele é fiel e justo para te ajudar. Se você não se submete a Deus, você não vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso em nada que você não se submeter a Deus. A verdade é essa. Pastor, mas eu sou o melhor programador do mundo, eu faço o sistema, eu consigo fazer o computador sair café. Beleza, mas se você não apresentar os seus planos a Deus, você não vai ter sucesso. Se você observar aqui, nós lemos Neemias primeiro, ele foi apresentar os seus planos diante de Deus. Lá em Mateus 6,33, diz: busque primeiro o reino do céu, busque primeiro o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus nos fala isso, queridos? Porque tudo parte do mundo espiritual, tudo começa no mundo espiritual. Quando Daniel clamou a Deus, e o anjo veio trazer a mensagem até ele, o anjo fala: eu fiquei retido por um tempo lá pelo príncipe da Pérsia. É uma batalha espiritual. Às vezes você acha que é só aqui, que é só trabalhar, que é só ganhar dinheiro e está tudo certo. Não, nós que somos filhos de Deus, tudo nasce no mundo espiritual. Há uma batalha, e se você não ora, se você não apresenta a Deus, você não vai ter sucesso. Mas se você coloca todos os seus planos diante de Deus, assim como Neemias, Deus está ao seu favor, e você vai ter sucesso, e contra Deus ninguém pode. Segundo ponto, queridos: reconstrução requer um tempo de planejamento e consagração. Veja que no Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não é a hora que você quer, é na hora que Deus providencia, é na hora que Deus resolve fazer na sua vida. Por que tem que ser na hora de Deus? Porque Deus sabe a melhor hora. Deus sabe que se Ele fizer o que você está pedindo agora, você vai se perder, você vai se afastar dos caminhos dEle. Por isso o salmista escreve: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Quem quer que o Senhor incline os ouvidos para Ele? Espere com paciência no Senhor. Repare aqui, teve uma coisa que nós lemos que passou desapercebida aqui. Nós lemos, ele fala que quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava acabada, destruída, as muralhas estavam no chão, foi no mês de Kislev. E depois ele fala que depois que ele se consagrou, depois que aconteceu tudo, depois que eles reconstruíram tudo lá, foi no mês de Nissan. Está lá em capítulo 2, no mês de Nissan ele recebe o favor do rei. O rei Atarxerxes autoriza que ele volte para Jerusalém, dá lá as lenhas para ele, dá autorização para ele chegar até lá.
Então, entre o momento que ele recebeu a notícia no mês de Kislev e o momento em que o rei compadece dele e o ajuda no mês de Nissan, se passam 4 meses. Foram 4 meses, queridos, de planejamento. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, Deus respondeu no seu coração. Ele passou 4 meses pensando, o que eu vou fazer? Só que ele não ficou falando com ninguém. Ele não foi falar para o vizinho, ele não chamou todos os seus amigos, vem aqui, vamos planejar como que nós vamos fazer. Ele ficou esperando os planos do Senhor. Ele não falou para ninguém. E que lição que nós podemos tirar aí, pastor? Quando você estiver planejando alguma coisa na sua vida, cuidado com os invejosos. Apresente os seus planos somente ao Senhor. Depois que acontecer, depois que realizar, você mostra. Mas antes de realizar, queridos, o inimigo, ele é sujo, queridos. A palavra diz que enquanto eles estavam reconstruindo esse muro, se levantou Sambalate e Tobias, e ficaram falando, até uma raposa derruba esse muro aí não vai dar em nada, fica tentando te desanimar. Em vez de você falar as coisas para as pessoas, fale as coisas para Deus. Porque Deus, ele é uma pessoa, Deus também é uma pessoa, e Ele é a única pessoa que torce a seu favor, queridos, exceto aqueles que te amam também. Mas é poucos que vão torcer pelo seu sucesso. Tem muita gente que não tem prazer no sucesso alheio, é sério. Você chega lá, olha meu irmão, eu comprei esse carro lindo aqui. Mas o IPVA é mó caro, hein? Você vai pagar um IPVA mó caro. Não é, Valmir? Desse jeito. É os invejosos. Eu comprei uma casa no Alphaville. Nossa, o condomínio lá deve ser uns 5 pau de condomínio. Se a pessoa comprou, ela sabe o que ela está fazendo, né? Para que você vai falar isso? É desanimar a pessoa. Fala, não meu irmão, muito bom, maravilha, deixa eu dar uma volta aí, entendeu? Se compadece do seu irmão, se alegra com ele, se alegre com os que se alegrem, chore com os que chorem, diz a palavra de Deus. Eu não sei qual lado você está aí, se você é o acusador ou se você é o cara que comprou o carro, mas fica a lição para você aí. Toma cuidado, apresente os seus planos a Deus, eles serão bem-sucedidos. E a obra que Neemias levantou, que ele organizou, que ele se colocou à frente, era uma grande obra, não era brincadeira. Imagina reconstruir as muralhas de uma cidade, de Jerusalém, a cidade santa. Não era uma pracinha, não era a pracinha ali do Raposo, não. Era a muralha de uma cidade, era algo grande. Então, a resposta veio na boca do rei. Ele clamou, Senhor, ele se consagrou, ele orou ao Senhor, ele jejuou, ele ficou triste, ele esperou 4 meses, e no Senhor. E ele não ficou pedindo sinal para o Senhor, ele não ficou pedindo nada, ele orou e esperou no Senhor com paciência. E depois de 4 meses, a resposta veio na boca do rei. O rei Artaxerxes, em determinado momento, ele chega para Neemias e fala, eu vejo que você está com um semblante triste, o que está acontecendo? Estou resumindo aqui, tá, queridos? E Neemias fala, Senhor, a minha cidade, recebi a notícia que a minha cidade lá está toda arrebentada, e eu queria reconstruir, mas nós não temos condição. E o rei fala, pode ir lá, eu te dou autorização, eu vou te dar madeira, vou mandar meu soldado, e você vai lá e vai fazer o que você precisa. Ele orou a Deus, esperou no Senhor, e a resposta veio na boca de um rei, que nem era judeu, que nem acreditava no mesmo Deus que ele. E muitas vezes, queridos, a resposta do que você está esperando, às vezes ela vem de uma forma que você não está esperando. A resposta do problema que você colocou, da causa que você colocou nas mãos do Senhor, ela vai vir, mas ela não vai vir da forma que você está esperando. Veja só, às vezes você estava orando por alguém, estou falando por mim isso, estava orando por alguém, pela cura de uma pessoa muito querida, e você, Senhor, me dá uma resposta, o Senhor vai curar, e às vezes Deus recolhe, e você fica sem entender, você fala, Senhor, mas eu estava esperando a resposta, o Senhor recolheu. Mas a palavra de Deus fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Esta foi a resposta de Deus para mim. Eu aceito a resposta de Deus, porque eu sei que Deus fez o melhor. Deus, ele não erra, queridos. Deus nunca errou e ele nunca vai errar. Nós temos que às vezes aceitar o não de Deus, porque é a resposta de Deus.
É muito gostoso você receber o sim de Deus. Você está pedindo, o Senhor fez, o Senhor realizou, isso é maravilhoso. Mas e quando a resposta vem da forma que nós não queremos? Você vai deixar de crer em Deus? Você vai ser um bebê chorão? Não, queridos. Nós temos que deixar disso. Nós temos que ter fé verdadeira em Deus. Busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio que se isso aconteceu, Deus está me fortalecendo, Deus vai me tornar uma pessoa melhor, Deus vai fazer o melhor na minha vida, assim como foi na vida de Neemias. Ele esperou somente no Senhor, teve um tempo de se consultar, de se relacionar espiritualmente com Deus, teve um tempo de planejamento e de consagração. Planeje a sua vida. Olha o que diz em Lucas 14, 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Às vezes você pediu algo para Deus, mas já vai se preparando para receber a bênção de Deus. Você pede, mas você não fica esperando. A Bíblia fala em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se creem. Você pediu algo para Deus, está difícil, você não sabe como vai acontecer. Vou dar um exemplo simples. Senhor, eu pedi uma casa própria, eu estou morando de aluguel, não aguento mais pagar aluguel, eu quero uma casa própria. Já começa, queridos, eu comprei essa cortina aqui para a casa nova, esse vai ser o chuveiro da casa nova, mas não tem nenhuma esperança, não tem dinheiro, mas eu creio que Deus vai dar um jeito. E foi o que ele fez aqui, queridos. Ele começou a planejar na cabeça dele, ele não falou para ninguém, e Deus, através da boca daquele rei, Deus realizou um grande feito através da vida de Neemias. Terceiro, quando você conquistar aquilo que você pediu para Deus, quando Deus te abençoar, resista à primeira oposição, porque o inimigo ele não se alegra com as nossas conquistas, o inimigo não se alegra quando Deus faz a obra na nossa vida. Neemias acreditou na possibilidade, era algo muito grande, mas ele acreditou que ele podia fazer. Será que você acredita que você pode fazer? Será que você acredita que você pode conseguir aquele emprego? Será que você acredita que você pode passar naquele concurso público? Será que o Alan acredita que ele vai receber aquele cliente que ele está esperando? Vai ser a Honda, hein? A próxima vai ser a Honda, em nome de Jesus. Você tem que acreditar, querido, nas coisas. Você tem que pedir, tem que acreditar. E ele acreditou. Mas no capítulo 4 fala que tinha 2 camaradas, e eu disse no início, Sanbalat e Tobias, zombaram dele. O inimigo vai zombar de você. O inimigo vai falar assim: imagina que você vai conseguir isso, mas nunca. Você não é ninguém, você é fraco, você não vai dar em nada, o seu casamento está acabando. Queridos, não acredite na palavra do inimigo, acredite na palavra de Deus, dê crédito à palavra de Deus. E diz assim em 4:1, e sucedeu que ouvindo Sanbalat e Tobia que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo vai se escarnecer de você, mas você faz isso aqui para ele, tampa os ouvidos, queridos. Você tem que ouvir a voz de Deus e não a voz do inimigo. Não pense você que para levantar uma grande obra, você não vai sofrer oposição. Invejoso, é mato. Deus abençoe os nossos irmãos, eles estão indo lá para o encontro. Daqui a pouco nos encontramos lá, mas vamos continuar na palavra de Deus aqui, queridos. Creia em Deus, confie em Deus. Declare para você mesmo: eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu trabalho, eu vou lutar pelo meu ministério. Pastor, mas meu ministério está difícil, está cheio de Sanbalat e Tobias. Continua, porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Continua adiante, Deus vai te ajudar. Neemias fez essa obra grande, você pode fazer também. A palavra de Deus em Josué 1:9 diz assim: não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vocês conhecem a história de Josué? Josué foi um grande homem de Deus. Ele teve a missão de conquistar a terra prometida no fio da espada. Ele foi um homem guerreiro. Quando ele recebeu essa missão,
ele estava no momento de luto. Moisés acabara de falecer, e o Senhor fala: agora é com você, Josué. E Deus fala essa mensagem para ele, e Josué deu crédito à palavra de Deus, e Josué foi um grande homem na palavra de Deus, conhecido até hoje. Quinto lugar, queridos, Neemias, ele nos ensina a sacrificar, a liderar sacrificialmente. Se Deus te deu uma obra, se Deus te deu, algo para você fazer na obra dele, ou na sua casa, ou no seu trabalho, estar à frente de alguma coisa, você tem que se sacrificar. Todo líder, ele paga um preço pelos seus liderados. A partir do momento que ele recebeu a ajuda do rei Artaxerxes, e ele teve que se locomover, ele teve que construir aquele muro, ele se sacrificou, ele se desgastou. Se você observar bem, Neemias, ele era um líder nato, mas ele era um líder humilde, estava lá para servir aos outros. Isso teve um grande custo na sua vida. Neemias, ele tinha um cargo alto, um cargo no palácio. Ah, mas copeiro não é nada, pastor. Não é nada agora, mas naquela época lá era uma coisa boa. Você comia da comida do rei, você vivia no palácio, você tinha um cargo alto, você não era um escravo. Ele abandonou tudo isso, porque ele tinha um grande amor pela obra de Deus. E eu pergunto, quantos de vocês estão dispostos a sacrificar o conforto da sua vida para fazer a obra de Deus? Porque se você estiver disposto, Deus, ele está disposto a te usar também. Outra coisa aqui, queridos, em sexto lugar, Neemias nos ensina a continuar pregando o assunto principal. Na Bíblia fala lá em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O inimigo, ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar tirar a bênção, ele vai tentar tirar a unção que Deus colocou sobre você, mas é com a força, é com a persistência. A tática do adversário pode tentar te derrubar, mas você tem que ser mais insistente que o próprio diabo. O próprio inimigo, a Bíblia fala que ele não desiste de nós, ele fica o tempo todo tentando, e se possível pegar até os escolhidos. Mas nós temos que ser, através da força dada por Cristo, nós temos que ser mais resistentes que o diabo. Nós temos que resistir à tentação, nós temos que resistir a tudo que vem de encontro, a tudo que vem para nos prejudicar. A palavra diz que quando o muro estava na metade, novamente o inimigo se levantou contra eles. E quando a sua obra estiver na metade, ali quase para finalizar, quase para completar, o inimigo não desiste, querido, mas você tem que ser mais insistente com ele. Eu disse no começo, Sanbalat e Tobias falaram, até uma raposa derruba esse muro de tão fraco que ele é. Por quê? Mentiras. Satanás vai lançar mentiras, vai lançar acusações na sua vida, mas não dê ouvidos ao diabo, dê ouvidos à palavra de Deus. Aí o diabo lança alguma coisa na sua vida e você fica cheio de dúvida. Mas eu não sei se vai dar certo esse negócio, pastor, eu não sei se é o ministério certo, eu não sei se o casamento vai dar certo. Queridos, Deus não se agrada em quem olha para trás. Se você olhar para trás e se arrepender, Deus não se compadece, Deus não se agrada de você. A palavra dele diz isso lá em Lucas 9:62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Se você quer reinar com Cristo, você não pode ser aquela pessoa que começa e para. Hoje eu estou aqui no ministério de louvor, acho que não é isso que eu quero não, eu vou para a mídia. Aí eu vou na mídia, não apareço, não quero. Eu vou virar pastor. Não, pastor, tem que ficar vindo, não quero vir no culto não. Eu vou, sei lá, fazer outra coisa, vou ministério infantil. Cuidar de criança bagunça demais. Nunca firma, está sempre olhando para trás, nunca está satisfeito. Pega o ministério, vai até o fim, né? O nosso tocador de violão ali, abençoado ali, não desiste. Pede para ele mostrar o dedo para você, como é que está os dedos dele aqui, tudo comido aqui, parece que ele come unha. Mas não é de tanto tocar, porque ele não larga o cajado. O Sanbalat vem, mas você não sei o que. Está firme, tem que estar firme na obra de Deus. É assim que tem que estar, queridos. Em nome de Jesus. Sétimo lugar, o povo de Deus ora. Eu falei isso no começo, né? Toda vez que Neemias sentia tristeza e opressão, ele sentia temor, ele sentia medo, ele sentia angústia, mas ele orava.
ore sozinho mesmo, ore no carro. A gente tem aquele costume de achar que oração, né, que a oração é só assim, é só se eu ajoelhar e falar umas palavras bonitas, Deus, Criador do universo, grande Deus, magnífico, extraordinário. Não, querido, você pode orar como Neemias. Eu acredito que Neemias, ele fez a oração mais rápida da Bíblia, quando o rei faz a pergunta para ele. Aí ele fala assim: e agora? O que eu vou responder para o rei, né? Será que eu abro meu coração? Ou será que eu falo outra coisa? Ele teve que pensar rápido. Ele deve ter pensado assim: Deus me ajuda. Essa foi a oração dele. E Deus ouviu, e Deus ajudou, e Deus colocou as palavras certas na boca dele. E às vezes você está numa situação difícil e você não ora porque você acha que tem um protocolo para orar. Orar, quer dizer, ter um relacionamento com Deus. Você pode ter um relacionamento com Deus aonde você estiver. Eu tenho o costume de orar a Deus no meu serviço, na minha casa. Às vezes eu estou sentado lá na minha casa, lá com o computador aberto assim, de repente dá vontade de orar. Eu minimizo todas as telas e começo a orar aqui na mente aqui. Aí minha esposa: nossa, o que você está pensando? Estou orando. E ela faz o mesmo também. Qualquer momento é o momento de orar, queridos, né? O Espírito, ele vai te incomodar. 8º lugar, o povo de Deus vigia. A palavra fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Queridos, nós temos que orar e vigiar. A palavra diz que enquanto eles reconstruíam os muros, eles estavam com uma espada numa mão, estavam fazendo a obra com a outra mão. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas eles estavam vigiando, vigilantes. Nós não podemos abrir brecha para Satanás. Muitas vezes você, sai contando tudo para todo mundo, sai aceitando qualquer coisa que lança sobre a sua vida. Isso é a brecha para Satanás. Faça a obra de Deus, mas vigie aquilo que você está fazendo, porque o Deus que te guarda, Ele não dorme. O Deus que te guarda, Ele não tosqueneja. Ele vigia, Ele te guarda de dia e de noite. Mas você tem que estar com um relacionamento com Ele. Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai ter providência na sua vida. Por quê, queridos? Você tem que contar que tudo depende de Deus, tudo é para Deus, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E se você crer nisso, e se você viver isso, isso vai ser uma realidade na sua vida. Você não tem que lutar sozinho. Em nono lugar, o povo de Deus confia e trabalha junto. Liderado por Neemias, muitas pessoas participaram da reconstrução desse muro, porque eles creram na palavra de Deus. Como assim, pastor, eles creram na palavra de Deus? Olha só, que diz lá em Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que viste hoje, nunca mais os tornareis a ver. Essas pessoas que estavam cativas lá na Síria, elas ouviram essas histórias dos seus avós, bisavós, tataravós, e eles creram na palavra que Deus é um Deus que livra, que Deus é um Deus que pode te tirar de uma situação, onde Moisés estava, Pirrairote, e Pirrairote quer dizer um beco sem saída, e talvez você esteja num beco sem saída, sem esperanças, mas se você crê que Deus pode te tirar desse lugar, Ele vai te tirar, Ele vai te livrar, e Ele vai fazer o melhor na sua vida. E toda vez que Deus que antecedia, uma grande obra, porque aqui foi uma grande obra, o Neemias fez uma grande obra, reconstrução da muralha de Jerusalém, é uma grande obra, e eu creio que cada um de nós precisa de uma grande obra na nossa vida, não precisa? Quem precisa de uma grande obra? Não é uma obrinha, uma grande obra na vida, todos precisam de uma grande obra na vida. Isso aqui é algo muito legal. Todas as vezes que antecedia uma grande obra que Deus ia fazer na Bíblia, a gente conhece isso pela história, pela própria Bíblia, Deus falava: não temas. E hoje Deus está te dizendo: não temas. Veja só o que Ele falou para Josué, nós lemos agora há pouco: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Alguém conhece o livro de Josué? O que aconteceu? Ele passou por luta? Passou. Ele ganhou e perdeu batalha? Ganhou e perdeu batalha. Mas como que termina o livro de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele conquistou a terra prometida juntamente com seus soldados, e ele manteve a sua fé intacta. Olha o que diz no livro de Marcos 5, 35 e 36. Estando ele ainda falando, chegaram alguns aos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha, voltando aqui, queridos. Chegando alguns ao principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: adivinha, não temas, crê somente. E vocês conhecem aqui a continuação. Essa menina foi ressuscitada. Essa menina foi ressuscitada. Foi feita uma grande obra na vida dela. E se você pegar para ler a Bíblia está cheia dessas palavras: não temas. Observe que toda vez que Deus fala não temas, vem uma grande obra que é feita depois. Deus, ele enfatiza o poder de realizar os milagres. Ele fala: não temas, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele também diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele está falando: não tema, eu estou contigo, eu garanto. Sou eu o galardoador, sou eu que assino embaixo. E muitas vezes, queridos, problemas aparentemente insolúveis, quando comprometidos com Deus, eles têm solução. Os homens mais eficazes na obra de Deus são aqueles que têm coração quebrantado, são aqueles que têm intimidade com Deus, seja por oração, por jejum. Veja, por exemplo, Moisés. Moisés, de início, ele recusou. Ele falou: Senhor, eu sou pesado com as palavras, eu não tenho capacidade, manda outro. Mas Deus conhecia o coração que Moisés tinha. Deus queria Moisés. Não sabe falar, mas você vai. Você não quer, mas você vai. Deus já tinha escolhido Moisés desde o ventre da mãe dele. E todos vocês que estão aqui já são escolhidos por Deus desde o ventre da sua mãe. Deus quer vocês. Mas tem aquele na internet lá que ele é mais inteligente, pastor. Não importa, Deus quer vocês. É vocês que Deus quer usar para fazer a obra dele, porque Ele escolheu e você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Deus pode levantar e usar você poderosamente, mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de orar, de buscar a Deus, de planejar e de esperar no Senhor, como esperou Neemias. E para finalizar, queridos, eu gostaria de ler o último versículo aqui para vocês, onde diz assim, lá em Efésios capítulo 6, verso 11 e 12, diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes das autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se você quer vencer na sua vida, se você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, você tem que se revestir da armadura de Cristo. Você tem que buscar mais de Deus. Você tem que conversar com Deus, você tem que apresentar a Deus, e você tem que esperar em Deus como Neemias esperou. Veja, Neemias, eu falei isso no começo, ele era uma pessoa comum, não tinha superpoderes. Neemias, ele tinha apenas uma coisa no coração dele: ele acreditou que Deus podia livrá-los, que Deus podia ajudá-lo, e ele tinha convicção no coração dele que era possível fazer, e eles fizeram uma grande obra para o Senhor. E é isso que o Senhor quer colocar no seu coração hoje. Ele quer colocar uma fagulha de esperança. Pode ser que tudo parece que está acabado, mas não está. Eis que hoje o Senhor coloca uma fagulha de esperança no seu coração. Amém? Então esta foi a palavra. Queria agradecer aos irmãos e louvado seja o nome do Senhor. Fiquem de pé, eu vou orar por vocês, em nome de Jesus. Coloque assim sua mão no coração, nós vamos orar juntos.
nós já vamos finalizar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, por este culto, pelo louvor que foi aqui ministrado, Senhor, pelas orações, Senhor, pelo óleo da unção, Senhor, e por aquilo que o Senhor falou conosco essa noite, Senhor. Senhor, nós, assim como Neemias, Senhor, nós somos pessoas comuns, Senhor, mas nós vimos essa noite o que o Senhor pode fazer através de uma pessoa comum, meu Deus. Que o Senhor possa colocar em nosso coração, Senhor, sabedoria, discernimento, esperança, temor da Tua palavra para fazer a Tua obra com ousadia, com poder e com autoridade de Jesus, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que ouviu essa palavra, Senhor, daqueles que vão ouvir pela internet, Senhor. Que o Senhor possa trazer esperança e que o Senhor possa, Senhor, fazer a mesma obra que o Senhor fez na vida de Neemias, uma grande obra, Senhor, naqueles que confiam em Ti, naqueles que confiam na Tua palavra, naqueles que creem em Teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos abençoá-los de sobremaneira, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar. Pai, leva-nos aos nossos lares, Senhor, debaixo da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Aqueles que vão para o encontro, que o Senhor nos prepare e nos guarde. Aqueles que vão para os lares, que o Senhor também, Senhor, nos guarde, Senhor, da mesma forma. Derrama da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor sobre cada um deles, Pai. Que eles possam, Senhor, ter um final de semana abençoado. Ergue assim a mão bem alto, recebe a bênção, que é o de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe em nome de Jesus.